Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então galera, se você aqui é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês dos comentaristas, para ficar por dentro de tudo do Mengão. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos e também deixe nos comentários aí o seu feedback. Campeonato Brasileiro e Flamengo e São Paulo em campo, os dois que também já pensam em decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, a primeira partida desta decisão. Então vamos trazer a nossa equipe de reportagem aqui com as informações tanto de Flamengo quanto de São Paulo desta semana de brasileiro, mas também de preparação para a decisão da Copa do Brasil. Pedro Henrique Torre e o Vinícius Nicoletti chegando aqui conosco. E é o Pedro quem puxa a fila ali com as informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você. Abraço a todos os companheiros aí. Vai voltar o calendário, enfim, né? Depois dessa paralisação para a data FIFA, vai voltar no nosso cercadinho aqui, eu digo, o calendário, porque internacionalmente ele segue tocando com as seleções. No meio de semana volta agora, quarta-feira, o Flamengo volta a campo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, porque o Maracanã ainda está dando aquela descansada no gramado, reformando justamente para a grande final de domingo que começa no Maracanã contra o São Paulo. Então o Flamengo vai jogar lá em Cariacica, estádio Kleber Andrade, Espírito Santo, contra o Atlético Paranaense. Para essa partida, muito provavelmente o técnico Jorge Sampaoli não deve contar assim com o Matheus Cunha e o Pulgar, que estão servindo as seleções. O Matheus Cunha até ia ficar mais um tempinho fora, né? Mas como o amistoso contra Marrocos, seleção olímpica, sempre bom lembrar, contra Marrocos foi cancelado, infelizmente, por conta daquela tragédia lá do terremoto. Então o Matheus Cunha está voltando, não sabe se ele vai, de fato, depois de desgaste, de viagem, chegar muito em cima, assim, atuar. A mesma situação Pulgar também. Então o Rossi, que vem treinando com a equipe aí, pode enfim fazer a sua estreia aí, um pouco mais de 2 meses de Flamengo, só acompanhando tudo do banco de reservas, então pode ser que ele faça a sua estreia. E muito se falou da questão do trio do último fim de semana que o Jorge Sampaoli testou no Flamengo contra o Zinza FC, comandado ali, tem um René Simões lá entre os pares ali na comissão técnica, um 6-0 no Ninho do Urubu, o Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, mas esse trio só pode ser repetido mesmo na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro não vai ser possível. Ayrton Lucas e Bruno Henrique estão suspensos para essa partida, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Em relação à Copa do Brasil, o Flamengo tenta recuperar de todas as maneiras Arrascaeta e Luiz Araújo, se contundiram lá contra o Internacional dia 26 de agosto, aquele 0-0, lesões musculares importantes, grau 2 para 3, e aí o Flamengo tenta de todas as maneiras recuperar esses jogadores. A Arrascaeta tem uma evolução melhor, fez alguns trabalhos no gramado com o fisioterapeuta, não é ainda aquela transição, está liberado para o departamento físico, enfim, para já voltar daqui a pouco a se integrar com o grupo, ainda não, está evoluindo gradualmente, então o Flamengo espera observar mais esse jogador durante essa semana aí, para de fato saber se ele vai ter condições de relacionar esse jogador para o jogo contra o São Paulo no dia 17, mas é bem provável ainda que ele seja relacionado para essa partida. A situação do Luiz Araújo um pouco mais difícil. Estão pensando nesses atletas para o jogo decisivo, a finalíssima, no dia 24 no Morumbi. E para fechar, Glaucia, os ingressos ainda estão à venda para a grande decisão da Copa do Brasil. Pouco mais de 50 mil ali foram vendidos, mas tem setores aí, já foi aberto até para o público geral, setores ali leste inferior, superior, R$ 1.200 e o Maracanã mais R$ 4.500, falando os preços aí para quem não é sócio torcedor, tá bem salgado. Então vamos ver se o Flamengo vai lotar completamente o Maracanã até domingo, essa grande final de Copa do Brasil. Glaucia. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho. Já vou direto lá com o Vinícius Nicoletti e também com o título inédito. Glaucia. Boa, Nicoletti. Muito obrigada. Boa sequência de trabalho aí também. Obrigada, a dupla, trazendo as informações de Flamengo e também de São Paulo, com compromissos no meio de semana do Campeonato Brasileiro, com esse período de data FIFA em que os treinadores também puderam recuperar jogadores, enfim, dá aquela folga também, voltam a campo na quarta, ainda sem alguns jogadores servindo as suas respectivas seleções nessa data FIFA, mas não tem jeito, né? O planejamento todo
passando pela decisão de Copa do Brasil. O Nicolete fala, o São Paulo tem essa tendência de trazer a sua força máxima, ainda sem algumas peças que estarão nas seleções, mas claro que cabe também a discussão. Ficou um tempinho sem jogar? Vale vir com a força máxima? Vai equilibrar para o final de semana? É algo que eu acho que os dois treinadores e as suas comissões devem estar trabalhando muito, né? De prioridades e o que vale nesse momento arriscar ou não nessa rodada de meio de semana de Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser muito essa tônica, tanto para Flamengo quanto para São Paulo. É complexo. É bem difícil para os treinadores tomar esse tipo de decisão. Optar por escolhas, né? E assim, as escolhas elas podem ser criticadas de qualquer maneira. Por exemplo, se o São Paulo põe todo mundo reserva, e aí no jogo contra o Flamengo joga numa intensidade mais baixa, aí a gente vai vir aqui e vai falar, mas o time estava sem ritmo. Se o São Paulo coloca força máxima e alguém estoura, não deveria ter arriscado. Então assim, não são esse tipo de comentários que eu acho que o São Paulo tem que realmente... as decisões têm que ser muito pautadas em cima da condição dos atletas, em cima dos exames, de como que eles estão, de como o que os treinamentos têm mostrado nessas 2 semanas. São Paulo realmente é um período longo. Se o seu treinador e a sua comissão, sentindo ali o dia a dia, acha que esses jogadores têm que ir para jogo e têm que fazer um jogo no nível competitivo alto com o Inter, eu tendo a pensar assim também. Eu não acho que preparação no futebol se faz... claro que tem momentos que você tem que segurar. São Paulo viesse de uma outra sequência, tira todo mundo e vamos para a final. Eu acho que preparação no futebol tem que ser feita na intensidade que o jogo pede. Eu não entendo que você tira o pé para chegar bem. Se você está treinando numa intensidade aqui e você não vai jogar aqui, você não vai conseguir chegar. Então, no caso do São Paulo, com esse adiamento contra o Curitiba, tem muito disso. O Flamengo a mesma coisa, a gente vê ali o São Paulo... Eu acho que foram essas semanas, de uma maneira geral, eu estou muito curioso para ver isso na decisão, oportunidades para vocês trabalhem, para esses treinadores trabalharem a questão de surpresa. Uma bola parada, uma jogada ensaiada que te tira o jogo de uma situação ruim, ajustar algumas coisas, claro, recuperar, mas esse período acho que é muito importante para isso. Uma bolinha parada, uma falta, um escanteio ali mais trabalhado. Enfim, eu acho que é muito difícil trabalhar, jogar esse jogo de meio de semana com a decisão na cabeça. E é totalmente humano que esses caras estejam pensando no final de semana. Não tem como. Quem fala, não, mas ele é profissional, ele ganha muito. Tá bom, vai você então. É estratégico isso, né? Não tem como, pô. O que torna a coisa complexa é que não é que nem o videogame. O Sampaoli treinou com Bruno Henrique, Pedro e Gabriel juntozinho. Será que isso é um sinal de mais uma mudança de escalação? Assim, não é surpresa para mim se o Sampaoli fizer isso, não. Ele é corajoso. Às vezes até... Não vou usar a palavra louco, não. Ele é corajoso, ele é um cara que muda mesmo, não tem esse negócio. Eu não duvido mais nada. Depois que ele botou o Gabigol no banco, assim, eu não duvido mais nada do que ele possa fazer. Ficou esses dias todos. Eu acredito que o Gabigol vai pro jogo. O Gabigol não vai ficar no banco nesse jogo. Eu já tô falando do jogo contra o São Paulo, tá? Tô nem falando ainda do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo contra o São Paulo, para mim, o Gabigol vai ser titular. O Bruno Henrique também vai ser titular. Aí não tendo o Arrascaeta, seria bem ousado mesmo. E com 2 homens assim de frente e mais o Bruno Henrique também é um cara, né, um atacante. Por mais que volte, recomponha do lado esquerdo, seria a surpresa total. Mas, vindo do Sampaoli, pode acontecer. Como é que vocês veem esse desenho, se jogar com os 3? Não, porque ele vai ter que jogar com o... Se ele for jogar nessa estratégia com 3 atacantes, ele vai precisar de alguém para fazer o lado direito. Né? Porque Você vê ele colocando o Gabriel aberto na direita, por exemplo? Além do Gabriel, tem que botar alguém para fazer a direita. Botar o Everton Ribeiro no meio, ali naquela que é a dele, no meio para a direita. Eu faria isso. Já que é para jogar em casa, num jogo que você tem que ganhar, eu faria isso. Mas tem aquele menino que ele adora do meio campo lá, o Vitor Hugo? Vitor Hugo, que
que também faz esse papel. Muito bom jogador. Eu acho que ele vai... Porque o Vitor Hugo joga em todas ali da frente, então eu acho que ele pode fazer isso com o Vitor Hugo. Vitor Hugo para voltar na composição de meio, para ajudar, entendeu? Ele ganha o jogo aéreo, né? Ele ganha uma situação a mais no jogo aéreo. Não, porque... eu acho que se ele colocar o Pedro mesmo com o Gabigol, não é o Gabigol aberto pela direita, é o Gabigol, como jogou, né? Quando jogou os dois na frente com o Dorival, o Gabigol caiu um pouquinho pro lado direito, não aberto. Esse lado direito, esse corredor é do Wesley, é do lateral. O garoto é que passa lá, com qualquer um já é ele que dá essa amplitude. Aí pode sobrar pro Ayrton Lucas não começar jogando. Ele tem uma segurança mais ali de um lateral construtor, que é o Felipe Luiz, a dupla de zaga normal, né? O Pereira e Fabrício Bruno. E aí ele vem com 3 caras de pegada no meio ali, Gerson, Alan e o Pulgar. E aí, ficou todo mundo com cara de interrogação. Não, porque aqui, o Pulgar ele não mexe. Não, o Pulgar não vai mexer. O Pulgar esquece. Ele também não mexe. Aí seria o outro que o Zinho disse, quem foi? Vitor Hugo. Não, o Zinho falou o Alan. Talvez o Thiago Maia tá em condições? Tá. Então. O Thiago Maia tá. Ele também... Tá em condição, mas assim, ele reveza muito. Muito. Poderia ser o Thiago Maia também, ali com o Pulgar com o Thiago Maia. O Pulgar vai jogar, apesar que a imprensa chilena criticou muito a atuação dele, mas o Sampaoli, ele é titular do Sampaoli. Eu acho que joga ele e o Gerson. Aí, para jogar Pedro com Gabigol e Bruno Henrique, eu acho que ele colocaria mais um volante. Não ia colocar o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro. Não, eu tô dando uma estratégia para ter esses 3 caras na frente. Não sei nem se ele vai jogar com esses 3 caras. Não, se jogar com os 3 eu acho ótimo. Mas você acha ótimo contra o São Paulo ou contra o Furacão? Não, eu acho ótimo de qualquer forma. Eu acho que contra o Atlético ele deve testar esse formato. Ah, mas é Campeonato Brasileiro, mas ele precisa saber o que ele vai ter na frente. Ele precisa saber. O Palmeiras testou 3 zagueiros contra o Poçante e Pereirão. Mas não testou 3 zagueiros com o Pereirão, achando que o Pereirão ia atacar o... Você acha que o Pereira ia atacar o Palmeiras olhando nos caras, olho no olho nos caras, eu vou atacar vocês? Se não atacou, tomou aquela tunda que tomou, você calcula se fosse atacar o que ia ser? 14-0? Vai pensando que é malandro. Então não tem pensando que é malandro. O Palmeiras colocou 3 zagueiros pensando no jogo que era contra um argentino, que ia ser com Racing ou com Bó. Aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é amigo desse aqui e os dois estão olhando pra frente. Por outro lado, mas ele ganhou do Botafogo do líder com 3 zagueiros, né? Então, também. E por outro lado, quem imaginaria que o Diniz ia colocar o John Kennedy, o Cano, Arias e Keno? E trazer o Ganso de segundo volante. Justamente. Aí o Keno, na entrevista que ele deu, ele fala, ele falou pra gente, vamos marcar jogando com esses 4 lá na frente. E marcou. Isso. E ganhou. Não é que só marcou, não. E ganhou. E pelo empenho dos caras. O Kennedy voltava tudo pra marcar. Se houver um comprometimento, você consegue fazer, sim. Dá pra jogar. Agora, o Flamengo tem uma questão defensiva, né? A preocupação do Flamengo para a Copa do Brasil, mais do que como ataca, porque tem qualidade muito grande ali, apesar de às vezes ainda parecer que é o individual mais que o coletivo, é a questão defensiva. Você colocando esses caras, você não expõe ainda mais a sua defesa? Mas e o Pulgar de primeiro volante? O que ele tá fazendo lá? Não, tudo bem. Aí o Pulgar vai ficar lá paradinho. Não, me conta se o Pulgar for entrar pra passear, é melhor não entrar. Mas ele sozinho vai segurar? Mas você seguiu o raciocínio do Zinho, tem que ter 3 volantes. 3 volantes e segura o Felipe Luiz. Aí deixa não é nem só 3, não. Lucas. O Pulgar contra o Botafogo foi um terceiro zagueiro, gente. Aí ele soltou os alas. Então, assim, eu tô pensando assim, se jogar com esses 3, não precisa do ala pela esquerda como o Ayrton Lucas, porque o Bruno Henrique vai fazer isso. Aí você pode ter o Felipe Luiz, que é mais construtor, mais lateral, que posiciona ali na linha de 4. Né? Aí o Pulgar entrando como um terceiro, você solta o Wesley como ala, para ter o corredor pela direita. E aí você ainda tem Alan ou Thiago Maia, ou Vitor Hugo e Gerson. E aí os 3 na frente. Aí já começa a Você dá um pouco de equilíbrio na marcação e tem muita saída de bola.
Muita qualidade na saída de bola. O São Paulo não vai poder contar no meio da semana agora com... Acho que o Arboleda estava até suspenso para esse jogo, de qualquer maneira, né? Voltando ainda. E aí já é mais uma questão de tempo parado para a gente projetar a Copa do Brasil, Silas, pensando no que você faria no lugar do Dorival. Assim, vocês já falaram um pouco de colocar para rodar o elenco. Você teria algum cuidado nesse jogo contra o Internacional, pensando no jogo contra o Flamengo? Porque são adversários que vão com propostas muito diferentes, né? Sim. Eu acredito que o São Paulo, esse jogo, até por como ele vem no Brasileiro de resultados, né? Ele perde para o América, ele empata com o Bahia, ele empata com o Botafogo, ele empata com o Flamengo, ou seja, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o São Paulo, os resultados do São Paulo também no Brasileiro não são bons resultados. Agora, ele está achando uma forma de jogar ou com o Rodrigo Nestor, ou sem o Rodrigo Nestor, ou com o Wellington Rato, ou sem o Wellington Rato. Achou um lugar para o Lucas. Eu acho que, pela atuação do Rames, né, Rodrigues contra, principalmente a LDU, eu acho que pela grandeza do jogo, pela qualidade do Rames Rodrigues, eu acho que de repente ele vai abrir mão de um dos três do meio, ou coloca Pablo Maia e o Alisson para marcar, o Rames e o Lucas, provavelmente pode até abrir mão do Luciano, não sei, é goleador, abre o Wellington lá, o Caleri, que não tem como mexer, ou seja, ele mantém a velocidade nas beiradas, ele mantém a criatividade, ele mantém o mano a mano do Lucas, que fez um golaço no Maracanã contra o próprio Flamengo, aí saindo de 3. Então, assim, o São Paulo está achando as suas maneiras de fazer gol, coisa que não vinha fazendo. E defensivamente melhorou muito também. Então, pelo jogo no Maracanã contra o Flamengo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, de muito respeito entre as equipes, né? Agora, o Flamengo, pelo seu lado, tem um cara para mim que voltou e que é hoje a estrela do time, que é o Bruno Henrique. Sim, pode ser que conte para a final com a Arrascaeta, que voltou hoje a treinar alguma coisa ali no campo, ainda muito incipiente, mas pode ser que o Arrascaeta tenha condição para o jogo do final de semana. Meio de semana eu ainda acho muito difícil. Ozinho, para a gente encaminhar aqui para o nosso intervalo, só pensando já nessa Copa do Brasil, eu fiquei curiosa em relação ao que você e Pascoal vão dizer do Rames. Não pelo contexto de ter perdido o pênalti, tá? Acho que não é isso. Acho que é uma questão de ritmo de jogo mesmo. Se nessa entre-safra de jogos, ele voltando num jogo tão decisivo, se você conversaria com ele para enfrentar o Flamengo, como colocou o Silas aqui? Não começaria com ele, porque o jogo é no Maracanã e, assim, você já tem Luciano, Caleri e Lucas. Então, acho que o Nestor larga na frente para fazer esse lado esquerdo para uma recomposição na marcação, com o Pablo Maia e com o Alisson. Então, assim, aí não dá. É cracaço de bola, ele informa, ele bem, o Dorival vai ter que arrumar um jeito de jogar todo mundo, não sei se ele vai conseguir isso, mas assim, já tem o Caleri, o Luciano, o Lucas, cara, ajuda, é um cara comprometido, mas aí também você sacrificar o Lucas para ter o Rames Rodrigues, mas será que o Lucas vai entregar nessa recomposição de marcação no meio o que o Nestor faz?